Boa noite a todos. Números, capítulo 13. Vamos fazer a leitura dessa história que vai falar muito alto aos nossos corações essa noite. Então, o contexto dessa história é o seguinte. A gente sabe que o povo de Israel, que é o povo de Deus, né? Eles ficaram escravos no Egito por 430 anos. Até que Moisés nasceu, foi chamado, separado para ser o libertador desse povo, né? Ele foi alguém usado por Deus para que o povo fosse liberto da escravidão no Egito. Depois disso, eles saíram do Egito e foram rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Isso é uma história real, é uma história literal, tá? Do povo de Israel. E aí, a gente sabe que o povo, que Moisés liderava todo aquele povo. E ele tinha um moço que o acompanhava e que estava assim, ele servia Moisés, era Josué. Esse moço, posteriormente, quando Moisés ele vai falecer, esse Josué ele é chamado então para liderar esse povo, para fazer esse povo habitar, entrar, herdar a terra prometida, que é a terra de Canaã, tá? Então isso é um resumo da história. Porém, nesse contexto, a parte da história que a gente vai ver com mais detalhes é quando Moisés ele separa 12 homens para espiar a terra de Canaã, que era a terra prometida, para onde eles estavam indo, né? Porque deserto não é lugar de morar, sabia? Deserto é lugar de sequidão, de escassez, de necessidade, de não ter as coisas. E não é lugar para o povo de Deus morar. O povo de Deus ele vai morar na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Terra boa, terra fértil, que dá o fruto, né? Que dá o sustento. Então, o deserto é um lugar de passagem na nossa vida. Infelizmente, tem gente que gosta de fazer a casa no deserto, né? Sabe aquela pessoa que fala, tá ruim, mas tá bom? Esse aí gosta, ele entende que, é isso que Deus tem pra mim, esse pouquinho, esse então tá bom, né? Mas eu já vou dizer pra vocês, Deus não é Deus de pouca coisa. Porque Jesus mesmo disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Isso não significa só riqueza. Não significa só riqueza. Significa abundância de tudo que a gente precisa. E cada ser humano tem uma peculiaridade. Cada um é um, cada família é uma, não é? E o Senhor cuida da gente dessa forma, né? Riqueza para alguns é o quê? É a conta cheia de dinheiro? Talvez não. Né? Talvez é aqueles filhos morando tudo pertinho, depois que cresce, isso é riqueza para alguns, né? Entendeu? Então, cada pessoa, cada coraçãozinho, tudo isso o Senhor tem cuidado, Ele sabe o que a gente necessita, qual é a nossa Canaã, qual é a promessa para nós. Então, eu vou contar essa história para vocês e vou trazendo algumas coisas que o Senhor me mostra para este grupo, para esta família, porque a palavra do Senhor é viva e fala aos nossos corações. Amém? Então diz aqui, Números 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então veja bem, era para Moisés enviar qualquer um que ele achasse no meio do caminho? Não, era para ele enviar quem? Os príncipes.
os cabeças de cada tribo. Eram 12 tribos, né? Eram pessoas de visão, pessoas de destaque, pessoas que estavam na liderança, tá? Pessoas que tinham o seu teto de vidro, né? Enviou-os então Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel, tá? E aí ele vai falar de todas as tribos o nome desses homens, certo? Então, esse versículo 6 aqui, olha, da tribo de Judá enviou Calebe, o filho de Jefoné. E o versículo 8 diz, da tribo de Efraim enviou Oséias, filho de Num, tá? Esse Oséias, você vai descobrir que é o Josué, tá? Por quê? Pula lá pro versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Entenderam? Então, Josué é esse Oséias. A Bíblia não está errada, tá bom? Então, enviou, pois, a espiar a terra e disse-lhes, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, e se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, e que tais são as cidades em que habitam, sem arraiais, ou se são fortalezas, né? E aí ele vai falando, vocês precisam olhar essa terra. Quando foi no versículo 23, diz assim, ó. Depois vieram ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Então, o que aconteceu? Eles viram, espiaram e cortaram um cacho de uvas que 2 homens tinham que carregar escorado numa vara, de tão grande que era o cacho de uva que eles encontraram nessa terra. Olha isso. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram assim: fomos à terra a que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Pensa comigo. Aqui o Senhor já fala algumas coisas no meu coração, tá? Primeira coisa, a terra existe. A promessa é real. É digna de confiança. O que Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Então, essa terra, ela é palpável, tá? E quando o próprio Deus manda os espias verem isso, os cabeças, o que Ele está querendo dizer com isso? Para os seus filhos, para o seu povo. Ele está falando assim, você que está à frente, você que foi chamado, você tem obrigação de vislumbrar o que eu vou fazer na vida das pessoas e na sua vida. Você precisa ver, você precisa enxergar, você precisa ter certeza do que você crê. Porque a nossa fé não é vazia. Nós não estamos dando socos no ar. A gente não está aqui para bonito, para falar que Jesus vai voltar e que todo mundo vai ser vitorioso. Isso daqui não é uma brincadeira, isso aqui é real, é palpável. Mas você, como chefe, como líder, como cabeça, como alguém chamado por Deus para algo grande, você precisa ver isso. Você precisa ver com os seus olhos. É aquela coisa.
Você está no deserto, tá ruim, mas não tá bom. Você precisa ver até a tua terra prometida. Você precisa se enxergar naquilo. Um exemplo disso, vai. Quando eu retomei o meu trabalho, a minha profissão, foi necessário eu me ver como dentista. Foi necessário eu me enxergar fazendo as coisas. E sabe como que o Senhor fez isso comigo? Me dando sonhos. Eu sonhava que eu estava operando uma pessoa ou fazendo uma restauração e Jesus estava do meu lado, me ensinando como que eu fazia aquilo. Eu tive vários sonhos assim. Olha, é assim, lembra, é assim que você faz. À noite ele me ensinou. E naqueles sonhos eu me via realmente dentista, que eu me formei. Mas eu fiquei 15 anos sem trabalhar. 15 anos! Tá? Então, você precisa vislumbrar, né? A tua geladeira tá vazia, comece a enxergar ela cheia. Comece a olhar o seu armário cheio de comida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele nunca viu a descendência do justo, o justo mendigar o pão. A palavra de Deus diz assim: nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É exatamente isso que diz Salmo 37. Então comece a ver a sua geladeira cheia. Porque o Senhor é ou não é na sua vida? Então por que tá bom do jeito que tá, se não tá bom? Se você tá no deserto. Entendeu? Então é necessário a gente ver as coisas de Deus se cumprindo nas nossas vidas, né? Tá? Quando eu falo, mas aí você pode pensar assim, mas eu não fui chamado para ser cabeça, chefe de nada, líder de nada. Quem sou eu? Sou só uma ovelha do pasto de Jesus. Não é isso? Eu sei que alguém aqui pensou, isso não é para mim, porque eu não vou ser líder de nada, eu não fui chamado para isso. Então, lê comigo aí em Deuteronômio 28, versículo 13. Quem abrir pode fazer a leitura. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandados do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para o servir. Acho que só até aí. Então, se você é o povo de Deus, se você segue os mandamentos do Senhor porque você crê que Ele é o seu Deus, Ele te porá por cabeça e não por cauda. Você só estará por cima e não por baixo. Por que você aceita estar por baixo? Porque você não crê na palavra ou porque você não segue os mandamentos do seu Deus? Porque a promessa é para você, é para mim. Nós somos chamados a sermos líderes, sim. Nós somos chamados, e se não for líder, se não tiver um ministério em algum lugar específico, você tem um ministério dentro da sua casa. É você que foi chamado para liderar ali dentro. E aí? Então você tem que espiar a terra, você já tem que idealizar a sua família aos pés do Senhor. Você tem que idealizar a sua terra manando esse leite e esse mel. Porque é isso que o Senhor quer fazer na vida dos seus filhos. Amém? Eles ficaram 40 dias espiando a terra, né? Vamos ver o que eles trouxeram de relatório para o Moisés? Versículo 28 em diante. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Quem era Anak? Era um gigante. Ou seja, a terra
estava cheia de gigantes, era um povo de gigantes que morava na terra. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Todos esses zeus é tudo gigante, tudo raça de gigante. Que são aqueles gigantes que você explicou. A descendência deles, porque existia gigantes antes do dilúvio e também depois, diz o Gênesis 6, né? Então esse no também depois é sobre esses aqui. Eram vários, era tudo diferente, sabe? Como, por exemplo, Davi não matou um gigante, o Golias? Era um dessas raças aqui, tá? Então, Caleb... Então, foi isso que eles falaram, certo? Que a terra tinha esse porém. Então, olha que ironia. Esses homens foram enviados para vislumbrar a beleza da terra. Mas 10 deles ficaram apenas vendo as dificuldades que tinham ali. Eles achavam, igual a gente, que Deus vai dar o Canaã de mão beijada, que não vai ser provado o nosso coração. Lembra da semana passada que Deus prova o nosso coração? A terra é tua, mas você vai ter que lutar por ela. Entendeu? E na verdade, não é nem você que vai ter que lutar por ela. É Deus que luta por você. Ele vai te dar a terra, mas Ele quer ver o que está dentro do seu coração quando você se depara com as dificuldades que tem ali. Entendeu? Por exemplo, eu vou convidar a minha filha para vir aqui no estudo. Mas ela já está indo na religião dela, acho que eu não vou chamar não, né? Porque vai ser muito gigante derrubar isso, e aí ela vir, e aí ela se converter e conhecer toda a verdade, caminhar junto comigo, no mesmo foco, no mesmo objetivo, na mesma graça, na mesma presença do Altíssimo, né? Vai ser impossível. Então a sua incredulidade faz com que você desista sem antes mesmo começar. Por quê? Porque a maioria, os 10, só viram dificuldades. E só 2 viram as possibilidades. Mas voltando ao exemplo do dentista, mas é muito difícil eu ser dentista. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Mas eu não vou. E já pensou? Eu não tenho, eu não posso. Mas e se der certo? E se eu for? E se eu começar a ganhar muito dinheiro? E se Deus abrir portas que ninguém fecha e eu começar a mudar a realidade da minha casa? Eu vou poder levar minha filha a viajar em tal lugar, eu vou poder comprar um carro zero quando o Otávio tiver 18 anos, eu vou poder mobiliar minha casa nova, não é? Então, o que você costuma ver? Possibilidades ou dificuldades? O que te para? As dificuldades te param? Os gigantes te param? Qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do gigante que está lá na sua terra de Canaã? Qual é o nome dele? Quando você pensa que é isso, você olha e fala, mas olha lá o que tem lá. Pensa nisso, isso é muito forte, tá? Uma coisa que eu vou deixar aqui, que Deus colocou. Não superestime o teu inimigo, o gigante, porque poderoso é Deus. O povo que estava na terra não é poderoso nada. Porque se fosse, o povo de Israel não tinha entrado lá. Vocês concordam? Poderoso é Deus, não é teu inimigo. Para de superestimar o seu inimigo. Tá? As dificuldades não devem superar as possibilidades de vitória e crescimento que Deus nos dá. Porque Deus, primeiro, Ele já tinha espiado a terra e Ele já sabia que aquele povo dele ia vencer.
ia entrar lá. Ele falou, vai lá, Moisés, separa 12 para ver a terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Deus não falou, vai lá, separa 12 palhaços para ir lá ver a terra, porque eu vou pensar se eu vou dar a terra para eles. Vocês entenderam? Não é. Vai lá, separa 12 tontos para ficar lendo na Bíblia que eu tenho cura para ele, que eu tenho abundância de pão para ele, para você iludir eles. Aí eles se sentem frustrados. Deus faz isso com o seu povo? Deus nunca vai dar uma luta, uma tentação maior do que a que você pode vencer. Nunca. Porque ele não te faz de trouxa. Você não é um tonto na mão dele. Você é filho dele. Ele derramou sangue pela tua vida. Como que você não pode? Se você não pode, você está dizendo que Deus é fraco. Que Deus é enganador. Que Deus é mentiroso. Que Deus não liberta. Que Deus não salva. Que Deus não cura. Que Deus não transforma. Que Deus não capacita. É isso que você está dizendo, porque foi exatamente isso que os 10 espias falaram. Nós não podemos ir contra aquela gente. As cidades são fortalecidas. Como que nós vamos entrar lá? É impossível. Mantenha a sua língua em harmonia com aquilo que Deus tem para você. Ou seja, alinhada com a palavra de Deus. Nossas palavras não podem ser como um punhal pronto para ferir as nossas esperanças. Pensa nisso. Tiago capítulo 3, 10, 11 e 12. Isso. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar o mesmo lugar, o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Entenderam? Como que pode a mesma boca proferir bênção e maldição? Acaso a fonte de água doce salgada pode dar água doce? Não, ela dá água salgada, ela dá água doce. É isso que está dizendo. Tá? Então, que a nossa língua, nossas palavras não sejam como um punhal pronto para ferir as nossas esperanças. Aconteceu uma coisa no meio do caminho, um tropeço. Você está indo com aquela fé. Aí vem uma notícia. Aí, tá vendo? Eu falei que não ia dar. Quem mandou eu ir lá ser dentista? Eu vou desistir. Eu vou parar, porque... Acabou o punhal. Matou. Será que é isso que Deus espera do seu povo? Não, não é isso que Deus espera. Aí no versículo, quem abriu em Tiago, deixa aberto aí na Bíblia, que eu vou ler mais coisas, tá? E aí voltando para Números 13, no versículo, cadê? 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quer dizer, ô gente, que isso? Nós vamos ganhar. Nós vamos subir, vamos tomar o que é nosso, a terra é nossa, não importa o que tem lá. O que tem lá não é para eles, Deus não deu para eles, Deus deu para nós. É isso que o Caleb disse, né? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo assim: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes.
E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quer dizer, só porque eles tinham uma baixa autoestima, uma inferioridade, uma falta de fé, uma incredulidade, eles também acharam que poderiam contaminar o coração do povo inteiro falando essas coisas, infamando o que Deus tinha para os outros, né? A sua incredulidade não muda, como eu vou dizer, a sua incredulidade não afeta somente a sua vida, afeta a vida dos seus ouvintes, afeta a vida da sua família, porque você infama a verdade de Deus, que reina no reino do Espírito. A verdade de Deus é uma só. É cura, é libertação, é salvação, é transformação. O que for diferente disso é murmuração, é desprezo, é contra o Pai. E isso contamina o coração das outras pessoas, para que elas desistam. Porque é muito difícil para você. E acaba se tornando muito difícil para quem está te ouvindo. Vocês estão entendendo? Eles infamaram o povo inteiro de Israel com essa notícia. Com essa notícia de impossibilidade, de incapacidade, né? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Olha o que o povo falou. Por que você nos libertou de lá? Para fazer a gente ficar no deserto? Vai ficar lutando a vida inteira? A gente devia ter morrido lá no Egito, escravo do faraó. E o faraó, o Egito, a gente sabe que representa o quê? O diabo. Isso é grave. Tem pessoas que Deus abençoa, mas ela prefere o que o diabo tinha para ela. Porque estava melhor lá. Sabe, no Egito eles comiam cebola, carne. No deserto eles comiam um maná que descia do céu. Não tinha gosto de nada para eles. Não estava bom, entendeu? E muita gente, infelizmente, é assim, né? Aí fala assim, e por que nos traz o Senhor esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Quer dizer, esse Moisés aí não sabe de nada. Então, olha só a visão de um cabeça, de um príncipe que anda junto com um líder levantado por Deus, porque ninguém faz nada sozinho, não é verdade? A visão pobre, miserável de um príncipe do povo derruba até uma liderança que Deus colocou para fazer a diferença num lugar, numa terra, num povo inteiro. Eles queriam sumir com Moisés, porque Moisés estava dando o quê? Falsa esperança, no caso da forma como eles pensavam, entendeu? Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, o filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel. Eles ficaram revoltados, decepcionados, né? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Olha a visão correta. O que Deus queria que aqueles espias vissem era isso.
tá? Então, olha a diferença. Aqueles 10 espias, eles estavam dispostos apenas a ver a terra, de longe, mas eles não estavam dispostos a viver a promessa que tinha ali naquela terra, porque eles não queriam lutar. Eles não queriam enfrentar as dificuldades pela fé. Esteja disposto a viver o que Deus diz e tenha a seu respeito. Não apenas a ficar olhando de longe o que Deus falou que Ele tem para você. Queira isso na sua vida e na sua família. Comece a enxergar isso concretizado, como se fosse realidade. Tiago, capítulo 1, tá aberto aí? Versículos 21 a 25. Fala aí, Thalita. Por isso deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento. Observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. 25. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará felicidade no que faz. Só até aí, né? Entenderam? Não dá para ser só ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante, a gente tem que viver a promessa. Aquele que é um ouvinte negligente, ele nunca vai viver isso. Por quê? Porque não se vê, não rompe, né? Mas a fé vem de ouvir a palavra, né? E crer e receber com docilidade a palavra que vos foi implantada. Então eles receberam a palavra do Senhor, vai espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Mas é por isso que a gente tem que ler a palavra. Sim. Para a gente saber o que Deus tem para nós. Porque se você não sabe que Deus tem essa vida abundante, que Deus cura, que Deus quer te libertar, que Deus quer te lavar, quer te limpar, quer te dar uma veste pura, branca, quer perdoar você dos seus pecados, como que você vai viver tudo isso? E a maioria das pessoas não sabem, né? E cabe a quem contar isso para as pessoas? Porque elas estão na miséria aí da mentira, dessa migalha que o diabo dá para elas e achando que tá ruim, mas tá bom. Você entendeu? E você vivendo a Canaã, a sua Canaã, você tem condições de falar, vem para cá. Você não conhece o Deus que é o verdadeiro, o que Ele pode fazer na sua vida, venha, olha o que fez na minha. Isso é cabeça, isso é liderança. Isso é se colocar na brecha, na frente e falar, o Senhor me transformou. Eu vivi isso, eu fui liberto, eu fui curado, eu fui restaurado. O meu casamento foi restaurado, a minha vida foi transformada. E eu posso atestar isso para você. Olha a minha família, olha como vivo hoje. Venha para a palavra de Deus. É isso, né? Isso é um papel de um cabeça. Por isso que Deus coloca a gente por cabeça. Não é pra gente humilhar os outros e nem se sentir melhor que ninguém. É pra gente ser visto. Você e eu, a gente precisa ser visto. Alguém precisa iluminar as trevas. Não é verdade? Porque as trevas estão ali. As pessoas estão vivendo nas trevas e se contentando com migalhas. Entendeu? Coisinhas que o diabo dá, mas que não é a verdadeira vida, não é a abundância, aquilo que é eterno, né? Aquilo que mana leite e mel, não para de jorrar, prosperidade, né? É isso que Deus faz. Quem quer viver a promessa não olha a dificuldade, mas encara com fé e esperança de que irá alcançar e tudo se transformará. Só a presença dos gigantes ali bastou para os 10 retrocederem.
E isso é algo vergonhoso para um príncipe, para um cabeça. Isso é vergonha. Você olhar e não querer encarar o que Deus está te propondo. Qual é o nome do seu gigante? Você vai lutar ou vai morrer no deserto? Os 10 estavam mais dispostos a morrer do que lutar. E eu tenho uma notícia. A vida do cristão é lutar. Porque em Mateus 11:12 diz que o reino é tomado por esforço. Então a gente tem que lutar. A gente tem que entrar na terra com todas as dificuldades que ali tem e vencer uma por uma, não com a força do nosso braço, confiando que Deus já está na frente, sustentando tudo, abrindo tudo, provendo. É Ele que vai dar a terra, nós não precisamos fazer nada, tá? E vocês vão ver isso nessa história. Eles não precisaram fazer nada. Aí, vocês viram aqui, olha, outra coisa que Deus coloca no meu coração: cuidado com a opinião da maioria. Não é porque todo mundo acha que você tem que achar a mesma coisa, que é verdade. A verdade não está com a maioria, a verdade está com a palavra do Senhor, tá? O povo abraçou aquela ideia. Cuidado com o senso comum. Às vezes não é o que todo mundo pensa, não é o que está certo. Pelo contrário, né? A maioria está sendo guiado pelos paradigmas do mundo, que é totalmente contrário aos valores do Senhor. As coisas que Deus promete para nós é loucura. É loucura para o homem natural. Ele olha e fala, como vai fazer? Não importa. Deus faz, né? Por quê? Porque a palavra diz que faz, tá? Josué, ele traz um testemunho muito lindo em Josué, no livro de Josué, capítulo 24, ele diz assim, eu vou abrir aqui. Josué, ele nunca se preocupou com o que a maioria pensava ou achava, né? Ele está aqui nesse capítulo, esse livro dele relata a tomada da posse, né? Ele entra na terra e toma a terra prometida. E ele vai contar toda essa história ao longo do livro. Porém, existe um momento dessa história que ele propõe uma renovação da aliança com o Senhor. Porque o povo, mesmo recebendo a promessa, mesmo vivendo na terra prometida, ainda tinha o coração propenso a abandonar a Deus. O povo é difícil. Então, o Josué nunca se norteou pelo povo. E aqui ele diz assim, Josué 24, 14, ele fala assim, ó. Vamos do 13, olha só. Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Olha isso que o Senhor fez com aquele povo, né? Eles não tiveram trabalho nenhum na terra, receberam tudo de graça, estavam lá já. Mas ainda Josué teve que se posicionar com o povo. Ele disse assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Por que ele falou isso? Porque ainda tinha gente que trouxe os deuses do Egito, que herdou dos pais, e ainda estava com aquelas imagens debaixo do braço. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, dos gigantes, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então Josué se posiciona, ele fala, o que vocês querem? Vocês querem ficar brincando com o pé em 2 barcos até quando? Escolhe hoje. A quem vocês vão servir? Ou vocês servem a Deus,
ou vocês continuam aí com essas idolatrias que vocês herdaram dos seus pais. E aí ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento de um cabeça, de um líder, né? Então respondeu o povo e disse, né? Ai, longe de nós o abandonarmos o servir o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos? O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então, o que ele está falando? Vocês têm que parar de cochear entre dois deuses. Porque Deus não vai perdoar o pecado de vocês, mesmo depois de ter feito bem a vocês. Então, o que ele está falando? Parem de brincar com as coisas de Deus. Brinca com o diabo, mas não brinca com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vocês mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: sim, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. E aqui acaba o relato de Josué, né? Nesse último capítulo. Então, cuidado com a opinião de todo mundo, porque você não é todo mundo. E um líder bem posicionado, ele consegue posicionar o povo também que segue ele. E aí, a quem vocês querem servir? Vocês vão continuar brincando? Vocês acham que porque Deus nos deu a terra, agora vocês podem voltar a fazer o que quer? Agora volta todo mundo para o pecado de novo, porque está todo mundo abençoado? Não. É renovação de aliança. Vamos continuar servindo a Deus, porque eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nós possamos ser homens e mulheres aqui nessa cidade de Rincão que tenha esse posicionamento. O que vai ser dos outros não interessa, mas o Senhor quer saber o que vai ser de você e da sua casa, da sua família. Qual é o seu posicionamento, né? E para isso a gente tem que deitar algumas coisas fora, tá? Tudo por quê? Porque você representa alguém, você não está sozinho. No mínimo, você representa a sua família. Portanto, você deve se manter puro e alinhado com Deus. Você não pode decepcionar. Deuteronômio 30, 19 e 20. Quem pode abrir? Os céus e a terra somam, hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha lá. Para que vivas tu, só você? Se você escolher a vida, Dalto, só você vai viver? É você e quem você representa. A sua descendência. Então existe uma responsabilidade em cada um de nós. O nosso sim para Deus vai impactar a nossa descendência e o nosso não também. Não é? Como que eu vou dizer sim para Deus? Como que eu vou
escolher a vida. Leia o próximo. Amando. O Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, de que forma que a gente escolhe a vida? Amando a Deus e obedecendo. Obedecendo a sua palavra, não tendo, como fala, né? Não fazendo como esses 10 espias fizeram, né? Duvidando de Deus ou do que Deus iria fazer ali pelo seu próprio povo, tá? Então, pessoal, então vocês compreendem que vocês representam alguém que a gente nunca está sozinho? Que a gente carrega a gente com a gente? E que o nosso jeito, a nossa fé impacta a vida do outro? A história conta que o povo ficou tão desesperado e desanimado que pegaram em pedras para apedrejar Moisés, Josué e Caleb. Queriam matar eles. Deus apareceu, Deus teve que intervir, tá? E aí, falando sobre a descendência, vocês viram que se a gente escolher a vida, vai viver nós e a nossa descendência. No Salmo 37 diz assim, olha, no versículo 23 em diante, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu fui moço e já agora sou velho, porém eu jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção, tá? Versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Entendeu como isso impacta a nossa? Nós não podemos decepcionar, né? Deus, Ele quer mudar hoje a nossa mentalidade de escravidão para libertação. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, sempre quando alguém passa por uma prova, por uma tentação, e começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a buscar meios naturais de resolver isso, eu já conhecendo essa palavra, eu já vejo que vai ficar prostrado no deserto, vai morrer no deserto, não vai entrar na Canaã, não. Sabe por quê? Porque essa palavra me assegura que não veio a nenhum homem, nenhuma tentação que ele não pudesse vencer. Nenhuma. Você pode e você consegue, porque Deus diz que você pode e você consegue. E você não precisa de nada, de nenhum. Você só precisa crer nisso e se mover nessa direção, pela fé. O mais o Senhor fará. Sabe por quê? Porque foi Ele que deu Canaã para aquele povo. Se você pegar o livro de Josué, lá no comecinho, o primeiro capítulo,
você vai ver esse Josué triste porque Moisés morreu. E agora ele tem que conduzir esse povo para essa Canaã. Nessa ocasião que os espias trouxeram esse relatório, o Senhor ficou tão irado porque o povo queria matar Moisés e os dois, que o Senhor lançou um decreto na vida daquela gentarada. O Senhor falou: vocês vão ficar todos prostrados no deserto. Nenhum de vocês dessa geração vai entrar na terra prometida. E agora vocês vão ficar 40 anos até o último morrer, o último cadáver morrer no deserto, para depois os seus filhos entrarem na terra prometida. E foi exatamente isso que aconteceu. Nenhum entrou. Nenhum. Entraram, né? 2 dessa geração, Josué e Calebe. O resto era tudo os filhos. Então, o começo do livro de Josué está super chateado porque ficou 40 anos no deserto e Moisés morreu. E ele ficou com aquela nova geração para entrar na tal da Canaã, que estava cheio de gigante, cheio de cidade fortificada, um monte de coisa. E aí, imagina, aí o que aconteceu? Para você entender, eu estou contando a história rapidamente para você compreender que não é você que vai fazer. Você não tem que fazer nada. Essa tentação que sobrevém sobre a tua vida e que você acha que nunca vai conseguir, você não vai conseguir mesmo, porque não é você, é Deus que vai fazer por você. Na medida que você quiser enfrentar isso, você tem que querer. Você tem que entender que se você vencer essa tentação, esse pecado, o que Deus tem para você lá na frente é muito maior. É muito maior. Tem mel, tem leite jorrando para você, tem uva desse tamanho para você se comer de delícias. É isso que você tem que ver. Você entendeu? E não o gigante que está ali. Ai, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que matar o gigante? Não, é Deus que vai matar o gigante. Quer ver? Aqui em Josué 1, ele fala assim, ó, depois da morte de Moisés, que este falou a Josué, né, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo assim, Deus falou para ele, ó, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano, aí deu a geografia da terra. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Gente, Josué tinha que ser forte e corajoso para matar o gigante? Para entrar na terra? Era para que ele tinha que ser forte e corajoso? Para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei de Deus. O que você tem que fazer para vencer? Seguir os mandamentos, permanecer na presença de um Deus santo e poderoso, porque é Deus que é poderoso. Se o Deus poderoso estiver com você, quem será contra você? Entende? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas. Nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vocês estão entendendo? O que o Josué tinha que fazer? Ser forte para matar o gigante? Para derrubar a muralha de Jericó? Não.
para servir a Deus de todo o seu coração, verdadeiramente, sem ficar cocheando entre dois deuses, entre dois senhores, entre duas ideias, entendeu? É uma só, é reto o negócio, certo? Bom, aí ele vai conquistar aqui, né? No capítulo 6 vai contar a destruição de Jericó, que é a primeira cidade da terra de Canaã. Se você quiser ler tudo, você vai ser muito abençoado. Eu só vou te contar por cima o que aconteceu. A cidade era muito forte. O primeiro versículo fala: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. De tanto medo que eles estavam desse povo que estava chegando para entrar na terra. Olha isso. Mas o Senhor disse a Josué: olha, vislumbra a sua vitória. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que mais que Josué precisava saber? Se Deus falou, entreguei para você, é tua. Vai, só me obedece. Aí ele começou, o que eu tenho que fazer? Toca trombeta, põe a arca da aliança na frente, vai, canta louvor, toca trombeta, rodeia a cidade 7 dias. Rodeia uma vez, imagina o povo dentro da cidade vendo aqueles malucos lá, rodeando. Ué, quando você unge a sua mão com óleo e bota na testa da sua filha que está naquele quadro ali declarando que ela é de Jesus, quem não crê pensa que você enlouqueceu. Fala, é doida. E quem é materialista fala, ai, estragou o banner. Caro, vai botar o óleo lá. Tem gente para todo gosto, você tá entendendo? Não é? Então, gente, é assim, tá? Mas o povo girou 7 vezes. E no 7º dia, o que tinha que fazer? Tinha que fazer mais 7 vezes, mas não podia fazer na primeira, ia ser tão fácil, né? Se fosse. Eu lembro daquele rei que estava com lepra, que foi visitar o profeta Eliseu, se eu não me engano, para ser curado. Ele era um rei poderoso, rei ou comandante, sei lá, um general, né? Nem lembro mais o nome dele, é tanta história. E aí ele achou que o profeta ia, né, receber ele na porta, porque ele era importante, falar, oh, eu declaro curado, né? E ele ia ser curado imediatamente, né? Mas não, o profeta falou, quem tá chegando aí? Tá, aquele lá. Então vai lá, o servo dele, vai lá e manda ele ir mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que o Senhor vai curar ele. Ele foi embora revoltado. Como assim? Ele nem me recebeu. Mandou um servo, ainda mandou eu mergulhar 7 vezes nesse rio sujo, para eu ser curado. Aí o empregado, ele falou, já que você veio até aqui, não custa, né? Porque vai que funciona. E aí você vai ser curado. Quer dizer, o servo estava vislumbrando a Canaã do outro. Ele estava falando o que para ele? Você já imaginou se você for curado? O que vai acontecer na sua vida? Tudo que você precisa. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele estava vendo o quê? O rio sujo. A humilhação. A sorte dele é que ele foi, né? Então mergulhou 7 vezes e mergulha uma e nada. Mergulha outra, não curou ainda. Na 7ª curou. O que Deus estava fazendo com ele? Estava dobrando assim, sabe? Fazendo assim, ó. Tá? Então, é isso. E aí, então a muralha da cidade caiu, gente. Versículo 16. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. E aí, caiu a muralha e eles entraram e tomaram a cidade. Foi a primeira, hein? Depois veio todas, né? E eles foram vitoriosos, tá? Isso mostra para nós que as nossas lutas existenciais, as nossas batalhas, elas só serão vencidas na permanência na presença do Senhor, porque não existe nenhuma conquista pela força do nosso braço. A gente não faz nada. E você sabe por que a gente não faz nada? O povo de Deus não luta. Sabe por quê? Ninguém arrisca?
Porque se fosse por nós, cadê a glória do Senhor nessa história? Como que a gente ia dar glórias? Como que a gente ia glorificar e falar, foi Deus que fez? A glória era nossa. Era nossa. Você tá entendendo? Ah, não, mas é porque eu fui no médico, porque eu paguei R$1.000 na consulta do doutor tal e ele me ajudou e eu consegui. Não foi porque Deus fez. Meritocracia, né? É porque você fez alguma coisa. A gente se baseia em méritos na vida. E Deus não quer isso, Ele não precisa disso. Ele precisa de um testemunho, ele precisa impactar através da sua vida outras vidas. É a única forma, tá? O que eu posso dizer é: mergulhe no que Deus tem para sua vida, de verdade. Comece a enxergar essa Canaã que Deus tem para você, né? E eu vou falar o que Josué disse no capítulo 3, versículo 5, quando ele estava prestes a entrar nessa terra com o povo, ele falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E eu vou dizer para vocês, se santifiquem, se separem do pecado, porque amanhã, ou seja, no seu futuro, Deus fará maravilhas na sua vida, na sua casa e no meio de nós, na igreja. Amém? Amém.